Alô amigos, alô amigas internautas, estamos aqui mais uma vez através do canal Que Saudades de Você para mais um Contos e Relatos. Gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para que você se inscreva e também ative o sininho para quando postarmos novos vídeos você ser notificado, tá bom? E na seção Contos e Relatos de hoje eu gostaria de contar a minha história. Eu tenho um fato recente e vou relatar aqui para vocês. Ibiraci, Minas Gerais e os enigmas das coincidências de duas vidas. Pela década dos anos 60, já bem no finalzinho, vamos dizer, no início dos anos 70, meus avós moravam numa fazenda grande, com uma linda casa-sede e também umas casas ao entorno, onde moravam numa delas o administrador e em outras moravam até mesmo empregados da fazenda, e numa dessas casas, um pouco mais afastada das outras, moravam meus avós, a dona Clarinda e o seu Virgulino, que todos conheciam por Lilico. Naquela pequena e pacata cidade de Ibiraci, Minas Gerais, bem na divisa ali do estado de São Paulo, meus avós tiveram uma família formada por 11 filhos, entre eles o tio Lázaro, que nessa época era um mocinho de seus 13, 14 anos e era um rapazinho já esperto, inteligente e já ajudava o pai, o seu Lilico, na lida da roça. Vovô trabalhava nas lavouras de café, carpia, adubava e ainda mantinha certas tradições de peão, pois ele usava sempre um lenço no pescoço, assim, tipo uma gravata, só que era um lenço. Ele também andava com umas palhas, aqueles maços de palhas no bolso traseiro, né, o seu fumo, canivete. O meu avô gostava muito de um cigarrinho de palha. O velho Lilico também era bom de montaria, amansava cavalos bravos, negociava com ciganos e tinha uma paixão por seus cavalos. Ele sempre tinha ali uns 2 ou 3 animais, uma vez que na época era o transporte do povo. Pessoas de origem mais simples não tinham condições de ter carros não. Nessa época, ao final dos anos 60, tinha muitos carros tipo a Cinca, a Rabo de Peixe, o Gordini, a DKV. Havia inclusive alguns que a gente chamava de chimbica, as furrecas. Tinha também as furrecas nessa época. São coisas que a maioria da moçada de hoje não conhecem ou nunca ouviram dizer. Muitos desses automóveis eram dados à partida com manivelas, não era chave igual hoje. A manivela era um ferro curvado que a gente engatava na frente do carro e girava com força até o motor conseguir manter o giro por si. Naquela fazenda, vovô também chegou a trabalhar com carro de boi, sempre com seu lenço no pescoço, e não perdia um dia de serviço. Um dos filhos, o mais velho de meus avós, e outras 3 mulheres já haviam se casado nessa época e vários netos já existiam na família. Um deles, o Alfeu, filho da tia Esperança e do tio Luiz, que já estava bem mocinho também e regulava de idade com o tio Lázaro, pois ambos nasceram ali na década de 50. A família crescendo, se formando, mais filhos que se casavam, mais netos que nasciam. Com tudo isso, as famílias iam se espalhando, mas sempre todos perto, uns na mesma cidade, outros que se mudavam para outro estado, porém vizinhos, logo na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. Então, aquele elo da gente estar sempre visitando os avós, os tios, se mantinham frequentemente. E assim, a família, com toda modéstia, simplicidade, seguia a sua trajetória, sempre em harmonia, muito amor e paz entre todos. Alfeu, assim como o tio Lázaro,
também começou a batalha cedo, trabalhando nas roças, várias fazendas e se destacaram como bons tratoristas, profissão que eles tiveram por vários anos. Um pouco mais maduros, já na mocidade plena, tio Lázaro, que sempre gostava de jogar bola, outra hora uma sinuca nos bares com amigos. Era interessante que naqueles tempos a turma formava um time de futebol e faziam campeonatos em outras cidades. E os jogadores iam, era na carroceria de um caminhão, e até levavam vários torcedores de carona. Era tudo na dificuldade, mas muito divertido. Quantas e quantas vezes eu fui naqueles caminhões com eles, pois o tio sempre me levava junto quando eu estava de férias na casa de meus avós. Na roça ele fazia vaquinhas com limõezinhos, sabugos de milho, e eram os brinquedinhos que a gente tinha para enrolar o dia. No decorrer dos anos, meus avós mudaram para a cidade e foi nessa fase, nessa época, que o meu tio conhece uma moça de família idêntica à nossa, pessoas iluminadas, batalhadoras, gente honesta, do bem, e a situação então resultou-se num belíssimo casamento. Por outro lado, o Alfeu também, quase que na mesma época, conheceu uma moça nas mesmas circunstâncias, gente de família decente, honesta, e mais um casamento abençoado, feliz aconteceu na nossa família. Tio Lázaro e o Alfeu, onde chegavam, tinham o brilho, tinham presença. Sabe aquelas pessoas que aparecem numa festa, numa visita em casa, e o ambiente floresce, transborda de boas energias? Pois é, assim era tanto um como o outro, alegres, brincalhões, amigos, companheiros, para todos os momentos. Agora já casados, homens responsáveis, o Alfeu se destacou como um grande negociador de gado, todo traquejado, batalhador, honesto, ganhou uma boa estabilidade e se tornou então esse autêntico criador, comprador e vendedor de novilhas. O meu tio, que também era sempre guerreiro, trabalhador, mantinha sua vida oferecendo serviços a várias fazendas também. Ele era muito querido na cidade e muito conhecido por toda a redondeza. No intuito de tentar ser prestativo a todos e pela grande querência de grandeza do caráter e dedicação, muitos o queriam sempre para fazer algo nas suas fazendas. Tio Lázaro, além de tratorista, também tocava terreirões de café, aquelas tulhas que às vezes tinham que virar as noites operando, e ele era também grande entendedor na lida com o gado. O pessoal da redondeza, os fazendeiros, gostavam tanto dele que nem bastava ele tirar leite, tratar das vacas e até mesmo as vacinações do rebanho, era ele que fazia. Além disso, aquelas festanças nas roças ou até mesmo em algum galpão na cidade, adivinhem quem sempre estava sendo contratado para assar a carne, cuidar do churrasco, servir o pessoal nas festas? Ele mesmo. O tio sempre estava em alguma festa, ora participando, ora de churrasqueiro, ora ajudando a servir. Era muito requisitado e querido em todos os lugares. Com o tempo, vieram os filhos, tanto na casa do Alfeu e também na casa do tio Lázaro. Os dois com aquele típico e tradicional estilo mineiro, autêntico. Sabe aqueles mineiros que gosta de falar a língua, tomar um trago daquela pinguinha pura com os companheiros, caçoar, dar gostosas risadas, apreciar a natureza, andar a cavalos. Pois é, vieram na família do tio Lázaro a Lariene e o Reiner. Na família do Alfeu vieram a Tatiane e o Gustavo. E graças a Deus, para a felicidade de todos, esses filhos vieram também com esse sangue de pessoas determinadas, amorosas, humildes,
muito educados e adoram também essa cultura de peões. As meninas, vez ou outra, usam botas, chapéus, andam a galope. Eu não contei ainda que em muitos leilões de gado, no parque de exposição da cidade, muitas vezes era também o tio Lázaro que estava ali nos bretes controlando os animais. Esses dois guerreiros eram soldados de combate, eram linha de frente na família, sempre solidários, alegres, divertidos, mineiros da mais alta patente. Sempre que alguém estava em dificuldades por algum motivo, ali estavam de plantão o Alfeu ou o tio Lázaro, prontos para socorrer, ajudar dentro das possibilidades. Eles eram os anjos guardiões das nossas famílias, tanto do lado deles quanto do lado das esposas. Apesar do Alfeu trabalhar em seus próprios negócios e o tio Lázaro por outras bandas, esses dois nunca estavam separados. Se não estivessem juntos numa ranchada, numa pescaria, numa festa, ou até mesmo em algum negócio, sim, muitas vezes o Alfeu ia para alguma cidade exercer o seu dom de negociar, mas o tio Lázaro tinha que estar junto. Eles davam ali um jeitinho, um deixa os afazeres daqui, outro ali, mas nunca prejudicando os compromissos e um sempre dando apoio e suporte ao outro. Era assim a união de tio Lázaro e também do seu sobrinho Alfeu. Mesmo separados, eles não se desconectavam. Nenhum deles passavam por algum lugar sem tocar no nome um do outro. E a gente podia sentir o brilho das palavras quando o nome de um saía da boca do outro. Tio Lázaro e Alfeu não eram anjos só das famílias. Eles, além de tudo, pareciam ser anjos um do outro. Pois bem, tempo passando e agora surgem os netos. Nossa, quanta alegria! Quantas dádivas de Deus para alegrar outra fase da vida. Se o tio Lázaro já era dedicado à esposa, aos filhos, imaginem agora com as netinhas lindas, inteligentes, saudáveis, que vieram crescendo com muito carinho, muito amor e sempre apegadas demais com os avós. Tio Lázaro, apesar da casa dos 60 anos, ainda era um menino. Corria com as netas, andava a cavalo, quase sempre numa beira de água, ou nas matas, ou em alguma piscina, sempre brincando e divertindo as pequenas. A vida de ambos seguindo plena e feliz como sempre, pois a gente nunca sentia nada de tristezas em nenhum dos dois. Alfeu sempre prosperando na vida, mas sem perder a simplicidade, a humildade, e jamais ignorou aquela vida de mineirinho, alegre, sorridente e amigo de todos. A posição social nunca o fez sentir maior e mais poderoso do que ninguém. As tradições e o amor aos outros era e seria sempre o mesmo. Poderia ele ter 20, 30 fazendas, que continuaria ali, o mesmo Alfeu, companheiro, humilde e também era muito sentimental. O incrível é que quase tudo na vida do tio e do Alfeu tinham sempre um elo de combinação. Sim, os dois na casa dos 60 anos, quase a mesma idade, os dois tiveram um casal de filhos, os dois tinham o coração e a alma generosa, até suas esposas têm as mesmas iniciais nos nomes, a letra M, sendo Nilza e Norma, uma a minha tia e a outra a minha prima. Contudo, nas correrias do dia a dia da vida, Alfeu pediu para o tio Lázaro que fosse passar uns dias ali numa de suas terras para que realizasse ali alguns trabalhos, inclusive vacinar um gado para ele. Para isso teriam que sair da cidade onde moravam e viajar ali uns 50, 60 quilômetros mais ou menos. Enfim, então, chegou aquele dia. Terça-feira, dia 16 de março de 2021. Tio Lázaro,
com as coisas preparadas, roupas, botinas, tudo pronto à espera de Alfeu, que iria buscá-lo e o levar até a fazenda onde iria fazer os trabalhos. Em determinada hora, chegou então o Alfeu, já gritando lá: "Ô tio Lázaro, vambora que nós está atrasado, homem de Deus." Tio Lázaro, que já estava com as malas prontinhas, já tinha almoçado inclusive, então sai ali meio apressadinho, entra no carro e assim partiram para mais uma missão. Pegaram então a rodovia João Traficante, que liga Ibiraci, Minas Gerais, à cidade de Franca, estado de São Paulo. Embora houvesse ali aquele pequeno atraso, mas eles vinham tranquilos, não excediam velocidade não, sempre com responsabilidades, seguindo de boa pela estrada. Vinham lá tranquilos aqueles dois velhos meninos que não traziam nada de negatividades, nada de mal junto com eles, pois a única coisa que lhes cabia no coração era só paz e amor, nada além disso. Outra coincidência, os dois se casaram com as primeiras e únicas namoradas que assumiram um compromisso sério. E mais duas coincidências ainda estavam à espreita dos dois. Naquela rodovia, ao meio da viagem, os dois então se aproximavam do trevo para entrar na cidade de Franca, São Paulo. Eis que nesse momento, em sentido contrário, vem surgindo um caminhão que, ao cruzar com o carro que seguiam tio Lázaro e o Alfeu, uma fatalidade acontece. Para consumar as últimas coincidências que estavam marcadas no destino dos dois, nesse momento, uma peça do caminhão se solta. Era um cardan, tipo de um ferro maciço e comprido. Misteriosamente, essa peça bate ao chão e voa como se fosse o disparo de uma arma poderosa, que ao invés de bater na lateral do carro ou seguir para o mato, ela veio com tudo na direção do para-brisas e fatalmente, na única pancada, atingiu os dois na cabeça, ceifando assim, na hora, 63 anos de vidas, cheias de virtudes e de muito amor cultivado nesse mundo. Tinha que ser o mesmo carro, a mesma rodovia, a mesma arma e o mesmo momento para selar assim a história desses dois mineiros que só deixam saudades e bons momentos de glórias e alegrias compartilhado com todos que tiveram o prazer de conhecê-los. Alfeu, meu primo querido, embora pelos compromissos da vida, ultimamente eu não tinha mais tempo para estar com vocês naquelas festanças gostosas, farturentas, festas que você fazia questão de ter a família toda reunida a seu lado, festas que poderiam durar 2, 3 ou até mesmo uma semana, que não faltaria nada para o povo beber ou se alimentar. Quantas vezes, primo, eu toquei violão nas suas festinhas e sempre tinha que cantar para você a música do cavalo enxuto. Eu nunca me esqueci disso, meu primo. Tio Lázaro, para você eu cantava Mágoa de Boiadeiro. Não existem palavras para dizer quantas vezes eu ia em sua casa para uma simples visita, mas quando não terminava numa violada ou até mesmo festinhas de improviso, sempre tinha alguma outra que o senhor fazia questão que eu ficasse e fosse com o senhor, mas a tia. Depois eu acabava pousando com vocês. Já tivemos enranchadas, pescarias, num passado longe. O senhor que tanto ajudou a minha mãe na falta do meu pai e que me ajudou em tantas outras situações, não só a mim, mas várias outras pessoas da família ou não. O senhor não media esforços, meu tio. Com esse coração grande e generoso, o senhor, o Alfeu, vocês não mediam esforços para ajudar, estender-se a mão a quem de vocês precisassem. Não precisava pedir nada, bastava apenas vocês terem a percepção de que alguém se encontrava naquela situação difícil. As providências já eram sanadas por iniciativa de
vocês próprios, ao meu tio querido, meu primo, vocês que honraram essas mulheres maravilhosas, que era de cortar o coração ao vê-las no velório, naquele desespero, naquela tristeza, agradecendo vocês por tudo. E nós também temos que agradecer, meu tio, meu primo, porque vocês partiram, mas deixaram aqui na nossa família essas estrelas que brilham, que são os nossos primos, seus filhos, e essas duas maravilhosas esposas que vão dividir com a gente, com todos nós, essa falta e essa grande saudade que vai ficar de vocês. E com certeza essa linda união de vocês dois aqui na terra não era em vão. Com certeza Deus já tinha nos planos, no livro da vida escrito ali, que vocês teriam que estar unidos até mesmo no momento de seguir, de viajar juntos pela estrada que conduz até o céu. Vocês passaram por este mundo, passaram por esta vida, deixando aqui uma linda história, bons exemplos de uma belíssima missão cumprida. E agora vocês seguem juntos, unidos para Deus, como sempre foram aqui na terra. Vocês vão para os braços do Pai, porque com certeza Ele tem para vocês muitas outras missões. Muito obrigado. Adeus, meu tio, amado e querido. Adeus, meu primo. Descansem em paz no reino da glória. E essa foi a nossa história de hoje aqui no canal Que Saudades de Você, na seção Contos e Relatos.